Você se converteu a uma religião, ou a uma pessoa? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Existe um nome que hoje é muito conhecido em todo o mundo, como Madame Tussauds. Ela ficou famosa por causa das suas figuras de cera, por causa dos museus de cera. E a Madame Tussauds tem uma biografia muito interessante que ela própria escreveu. Ela, aos 80 anos de idade, ela morreu com 90 e alguma coisa, mas aos 80 anos de idade, mais ou menos, ela chamou um amigo, escritor, e ditou as suas memórias para ele. Ela nasceu na França em 1761, ela é filha de um militar, e trabalhou na casa de um médico chamado Dr. Philippe Curtis. Esse médico a levou para Paris quando ela tinha 6 anos de idade. Esse médico, ele fazia imagens ou figuras de cera de cadáveres. Ele dissecava cadáveres e fazia os órgãos e também o corpo do cadáver de cera para médicos poderem estudar o corpo humano. E ele viu naquilo um grande negócio, porque muita gente ficava interessada em olhar para aquelas figuras de cera, e ele começou a expor essas figuras de cera. As figuras de cera geralmente tinham cabelos que eram tirados de defuntos e dentes que eram tirados também, obtidos por dentistas que guardavam os dentes que arrancavam. E era uma coisa macabra, mas era tão bonito o resultado final que as pessoas iam ver as suas exposições. E uma outra coisa interessante que ele logo descobriu, ele e ela, porque ela aos 6 anos foi trabalhar com ele e aprendeu o ofício, e eles logo descobriram que as pessoas estavam muito interessadas em vaidades e queriam ver a vida da nobreza. Então eles começaram a produzir figuras da nobreza, da rainha, do rei, dos nobres, da corte. E Madame Tussauds chegou a ser contratada, inclusive, para ensinar escultura à irmã do imperador Luís XVI, e ela foi até convidada a morar no Palácio de Versailles, na França. Quer dizer, uma pessoa assim que circulava livremente na mais alta sociedade. Mas aí veio a Revolução Francesa, e como nós sabemos, quem estudou história sabe que virou tudo ao avesso. A nobreza foi decapitada, o rei foi decapitado, a rainha foi decapitada, os nobres todos eram mortos, passavam por torturas e depois mortes. E nesse meio tempo, tanto o Dr. Curtis como a Madame Tussauds precisavam correr atrás das notícias, porque eles tinham que trocar as cabeças na vitrine da exposição deles, porque de repente alguém caía em desgraça perante os revolucionários, eles tinham que correr lá, tirar aquela cabeça daquele e pôr uma cabeça de um que estava agora sendo bem aceito na nova ordem de coisas do governo. E com isso, as pessoas iam lá para saber até as últimas notícias, quem estava em evidência e quem tinha perdido a cabeça literalmente na guilhotina e literalmente na vitrine do Dr. Curtis e da Madame Tussauds. Aí ela chegou a ser presa por 3 meses por suspeita de apoiar a monarquia, e chegou a ser condenada à execução, à morte, mas felizmente escapou por influência dos seus amigos. E uma das amigas que ela conheceu na prisão chamava-se Josefina, que seria depois a imperatriz casada com Napoleão Bonaparte. Então essa mulher teve uma vida assim que daria um livro. Ela chegou até a contar que ela fez uma máscara, um molde do rosto de Napoleão. Napoleão deixou ela fazer um molde do rosto dele, e ela fez então a figura de Napoleão a partir do molde do rosto de Napoleão. A BBC, recentemente, a rede inglesa de televisão e cinema, decidiu fazer uma biografia, um documentário da vida de Madame Tussauds, porque era muito interessante. E quando foram pesquisar a fundo a vida dela e comparar com a autobiografia dela, descobriram que ela era uma grande mentirosa. Que muita coisa na biografia dela nada mais era do que invenção dela. Ela não era filha de um militar, ela era filha de um desses que corta a cabeça, de um executor, de um carrasco. E na França antiga, filho de carrasco tinha que ser carrasco, era uma profissão que passava de pai para filho, que nem cartório. E filha de carrasco tinha que casar com um filho de carrasco, com um carrasco também. E ela conseguiu
escapar dessa ordem de coisas. E casou-se, inclusive, com um homem chamado Tussaud, que é de onde vem o sobrenome. O sobrenome dela era diferente, era Groschowitz. Era um nome completamente não fácil de se tornar uma marca. Ela casou-se com esse Tussaud, largou o marido, largou o filho que ela teve com ele, foi morar na Inglaterra, herdou as estátuas e as figuras de cera do Dr. Curtis e abriu na rua Baker Street, famosa pela ser aquela rua da história do detetive lá, do Sherlock Holmes. Ela abriu esse museu famoso que depois se espalhou, hoje tem em vários países. Ela nunca morou no Palácio de Versalhes, ela nunca foi contratada por Luís XVI para dar aula de escultura para a irmã dele, ela não era amiga da imperatriz Josefina, ou seja, ela embelezou toda a história dela. Por quê? Porque essa era a especialidade dela. Ela embelezava as coisas, ela pegava um morto, fazia uma figura de cera do morto, embelezava o morto e fazia aparecer vivo. Tanto é que no seu museu, as pessoas iam muito, no tempo do museu ainda em Paris, as pessoas visitavam o museu para seguir a moda, a última moda, porque ela vestia as figuras da nobreza com a última moda da nobreza. Então o povo ia lá olhar na vitrine o que estava usando agora na nobreza, entre os nobres de Paris. Essa mulher, na realidade, ela é tão mentirosa quanto eu. Porque eu sou um mentiroso também. Vocês devem saber disso. Eu sou um escritor. Eu sou um cronista. O que um cronista faz? Um cronista pega uma história normal, um acontecimento usual, corriqueiro, e embeleza aquilo de maneira a ficar uma crônica interessante, divertida, engraçada. Na verdade, não é uma mentira, mas é um embelezamento. E aqui eu estou vendo pessoas mentirosas também nessa maneira de mentir, que é tentando se embelezar. Ninguém saiu de casa com o cabelo sem pentear, ninguém saiu de casa com a roupa que estava, tirou o pijama, pôs outra roupa. Todos nós tentamos parecer alguma coisa que nós realmente não somos lá em casa, não somos na nossa intimidade, porque nós queremos ser alguma coisa a mais. Nós queremos ser aquela figura de cera do museu que está na sua melhor forma. O Schwarzenegger lá no museu está todo musculoso. O Schwarzenegger hoje está um trapo. Porque a pessoa envelhece, a pessoa perde a força e tudo mais. Quando colocaram, inclusive, a figura daquela cantora Beyoncé no museu, foi um protesto geral, porque os escultores fizeram a figura dela branca, loira e magra. E aí todo mundo protestou que aquela não era a cantora. Tiveram que trocar a estátua dela por uma estátua mais real, com a pele da cor da atriz, da cantora, os cabelos dela mesmo e inclusive o corpo dela, que não é exatamente o corpo de uma manequim de desfile de moda. Então toda essa mania que nós temos de embelezar aquilo que não é a nossa realidade, né? Mostrar o que nós não somos, isso vem lá de trás. Quando Adão e Eva caíram em pecado, eles sentiram que faltava alguma coisa agora, estavam separados de Deus. O que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi fazer um cinto de folhas de figueira, esconder as suas vergonhas, esconder o seu pecado, esconder de Deus. Não só esconderam a si mesmo com um cinto de folha, que não adiantou muito, porque eles correram logo se esconder em meio às árvores do jardim. As árvores do jardim nos falam de religião, que é quando você corre se escondendo no meio de outras pessoas que têm as mesmas ideias que você, então você se dilui naquele grupo e já não é tão visto nos seus pecados. Porque a Bíblia fala que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, em Romanos 3, versículo 4. Quando o Senhor Jesus criticava os fariseus, ele falava de dois tipos de sepulcro. E é basicamente isso que nós fazemos também. Ele falava no capítulo de Lucas 11, versículo 44, ele falava: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não o sabem. Sepultura que não aparece é aquela que você enterra
planta grama em cima e ninguém vê que tem uma pessoa enterrada ali. Todo mundo anda por cima e ninguém percebe. Depois ele falava de outro, ai de vós, em Mateus 23, 27, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Esse é o outro sepulcro. Esse é a pessoa que quer mostrar que é bonito, que é brilhante, que é caiado, que é enfeitado com flores e tudo. E nós temos esses dois lados. Uma parte nossa nós queremos esconder. Nós somos hipócritas, sepulcros escondidos debaixo da grama, que as pessoas andam por cima e não percebem os nossos ossos, as nossas sujeiras escondidas ali. E por outro lado, nós queremos ser sepulcros caiados que todo mundo veja. Em João 3,19, tem um versículo interessante, 19 e 20, que fala assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, ou seja, odeia a exposição, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Essa é a nossa natureza. Nós não queremos mostrar o que nós realmente somos. Não queremos vir para a luz. Mas a coisa engraçada é que somente aqueles que vêm para a luz podem resolver o problema do seu pecado diante de Deus. Por quê? Porque eles podem deixar que Deus veja o seu pecado. Claro que Deus vê tudo, mas uma coisa é você esconder o seu pecado, Deus sabendo que ele está ali, como Adão e Eva se esconderam no meio das árvores do jardim. Deus falou: Adão, onde estás? Como se Deus não soubesse onde Adão estava. Era uma pergunta retórica. Deus sabia onde Adão estava, mas ele queria que Adão dissesse onde ele estava, que Adão reconhecesse que ele tinha caído, que ele tinha desobedecido a Deus. E assim Deus também quer que nós mostremos para ele quem nós realmente somos. Mário, onde estás? Senhor, pecador perdido, não tenho solução. Quando você se coloca na luz, as coisas surgem e aparecem. Tudo fica evidente na luz. Quando eu falei que as árvores do jardim são uma figura de religião, porque a religião é um excelente esconderijo para o homem. E agora eu vou falar uma coisa aqui que é importante você ponderar no seu coração. Algumas pessoas aqui já se converteram, são cristãos, são pessoas que professam crer em Jesus como seu Salvador. E a pergunta é esta: você se converteu a uma religião ou uma pessoa? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.